Olá, bom dia, querido irmão, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. É um prazer tê-lo novamente junto nesse domingo para estudarmos a palavra do Senhor. Quero agradecer a você que tem acompanhado, você que é membro da Igreja Batista Sião e demais que têm acompanhado as nossas lições. Quando possível, deixe um comentário se tem sido bom para você, para que a gente possa melhorar. Querido, nós vamos dar sequência ao que já estamos estudando. Estamos falando sobre as doutrinas bíblicas, razões da nossa fé, tanto na revista Compromisso como na revista Atitude, que é a revista que os jovens usam. A Compromisso é a revista dos adultos. E nós estamos estudando sobre doutrinas. E eu penso que nos dias atuais é um tema completamente pertinente. Estamos vivendo hoje dias difíceis, dias de combate à palavra de Deus, diariamente. Não só a igreja, como a nossa fé, como a própria palavra de Deus tem sido combatida por muitos grupos, muitas pessoas. Estamos vivendo também hoje o reflexo de uma sociedade totalmente sem ética moral, espiritual, religiosa, cumprimento da profecia, os homens estão cada vez mais distantes de Deus e automaticamente, consequentemente, o mal tem aumentado na sociedade. É triste a gente ver a situação do nosso estado, do nosso Brasil. Agora mesmo que eu ia de ver o noticiário, a Bahia lidera no Brasil o número de assassinatos, de homicídios, superando estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Então é hora da igreja, mais uma vez, estar firme diante desses bombardeios que têm surgido no seio da nossa família. As nossas crianças são alvos de doutrinação, de coisas absurdas, adolescentes. Então é um momento crucial para a igreja. E nada melhor do que conhecer a doutrina, conhecer as nossas doutrinas que são base, que sustentam a nossa vida. Nós afirmamos, enquanto crentes batistas, que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Então nós vamos estudar hoje uma coisa interessante, que é sobre a própria palavra, o ministério da palavra. Mas em lições anteriores nós já vimos assuntos como o reino de Deus e a igreja, sobre a ceia. Vimos na aula passada sobre o dia do Senhor, doutrina do homem, do pecado, da salvação. É praticamente um curso de teologia sistemática. E hoje nós vamos falar sobre ministério da palavra. Quando nós pensamos na palavra, assim como eu, você provavelmente pensou na Bíblia, De fato, nós afirmamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é o manual que Deus deixou para nos orientar, é o manual que Deus deixou para que a sua igreja se baseasse através dessas instruções. Então, é o nosso livro, é o nosso manual, a nossa bússola, que tem nos orientado. E hoje a nossa lição interessante vai falar somente sobre ela, sobre a palavra. E vai falar que ensinar a palavra, ensinar esse texto, não é algo simples, comum, banal. Não. É algo que é um ministério. Ministério da palavra. E ele vai aqui, o autor da lição, vai dizer que essa palavra ministério é uma palavra muito forte. Tem a ver, tem vários significados, vários sentidos. Por exemplo, a palavra ministério quer dizer distribuição, quer dizer socorro, serviço, administração da palavra, pregação e ensinação. São muitos os ministérios. Isso dentro daquilo que nós aprendemos, principalmente na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala dos dons. Deus distribuiu ministérios específicos
aos membros da sua igreja. Um ensina, um prega, um administra, um tem um dono de socorro. E hoje, especificamente, ele vai falar sobre o ministério da palavra. Ensinar a palavra nos dias atuais é uma demanda muito grande. Por quê? Vivemos um contexto hoje de apostasia. O que é apostasia? É o afastamento, o esfriamento, o desvio das verdades bíblicas em detrimento de falsas doutrinas. Isso por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde o homem é produto da sociedade, ele é produto do meio. E o mundo hoje ele caminha num processo muito grande de secularização. E a secularização faz com que o homem se distancie de Deus. Por quê? É aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele falou sobre pessoas que estavam amando o presente século. Daí a palavra secularização. Então, o que é secularização? É quando alguém, quando um grupo, quando uma igreja está presa nesse século, nesse sistema de coisas, no mundo e tudo que ele tem a oferecer. Então, hoje nós estamos vivendo nesse mundo cada vez mais distante desses valores que a Bíblia nos ensina. E um dos valores que a Bíblia nos ensina é a respeito da palavra. A Bíblia nos ensina, quer dizer, a própria palavra, né? Reforça, é o respeito que devemos ter por ela. Porque não é um livro comum. Não é um livro de ficção, não é um livro, não é um romance, não, é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, nós precisamos fazer com que essa palavra ela seja ensinada. Então nós pensamos que a palavra de Deus tem um lugar de destaque na igreja. Eu penso que, juntamente com Jesus, a palavra escrita aqui, a Bíblia, formam a base da nossa fé. Recentemente eu estava ouvindo um outro grupo, né, cristão, conhecido, bem tradicional, falando dos evangélicos que são bibliólatras, e enquanto eles se sustentam, né, sustentam suas doutrinas, não só na Bíblia, e o indivíduo, né, um padre, afirmou que a Bíblia não é o único livro, nem a única autoridade da igreja. Além da Bíblia tem a tradição dos pais da igreja e tem o chamado catecismo da igreja. A Bíblia é um dos muitos, ou seja, enquanto para nós evangélicos, ou alguns vão chamar de protestantes, nós afirmamos que a Bíblia é a autoridade máxima, ela é a palavra de Deus, eles afirmando que não, que inclusive a igreja está acima da palavra, porque a palavra vem da igreja, se não fosse a igreja, não teríamos a palavra. Isso para garantir, para sustentar a tese que eles desenvolvem, né, de algumas doutrinas que nós não encontramos na Bíblia, mas que estão dentro do seu credo, né? Por exemplo, a doutrina do credo da Imaculada Conceição de Maria, né, na qual Maria também nasceu de forma virginal, não só teve Jesus de forma virginal, como também nasceu de forma virginal. A doutrina do purgatório e tantas outras doutrinas, a intercessão dos santos, tantas outras doutrinas que eles se sustentam nesses ensinos que não estão na Bíblia. Então nós temos hoje essa lição, porque ela fala sobre isso, sobre a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Base da vida cristã, ela se dá justamente no ensino. O povo de Deus é conhecido como o povo do livro. É o povo que estuda. Nós estudamos a Bíblia. Vamos à igreja, levamos a Bíblia. Vamos à escola bíblica dominical, levamos a Bíblia. No culto, a Bíblia é ensinada. Então, a Bíblia tem um lugar de destaque. É uma igreja orientada pela Bíblia. Eu acho interessante alguém perguntar a um outro qual era a igreja que ele deveria frequentar, né? Aí ele falou, você deve frequentar a igreja mais próxima
da sua Bíblia. Eu achei interessante, né, fazendo uma alusão com o local, a residência, ao invés de ser mais perto da sua casa, não. A igreja é mais perto da sua Bíblia. Isso é importante porque precisamos hoje, novamente, entender que a Bíblia é a base. É o que está escrito, que deve ser o nosso guia, a nossa bússola, a nossa orientação. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, por favor, abra em Mateus capítulo 28, naquele texto conhecido como a Grande Comissão, Mateus 28, no versículo 20, já no finalzinho, o último versículo, Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Mas é bom ver o 18 e 19, porque Jesus diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a missão da igreja, imperativo, é uma ordem, é uma grande comissão, que a igreja tenha esse ministério, que é o ministério do ensino. Irmãos, as pessoas estão sedentas. E, consequentemente, as pessoas são e estão ignorantes, por mais que haja hoje um grande avanço tecnológico, utilização de recursos audiovisuais, a mídia, a imprensa escrita, falada, a internet, tudo. Ainda vivemos hoje, temos uma sociedade totalmente, completamente ignorante acerca da palavra de Deus. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus e pecam e erram, e o mundo erra, as pessoas erram muitas vezes porque não conhecem a palavra de Deus. E como é que elas vão vencer? Como é que elas vão deixar de errar? Como é que elas vão deixar de trilhar o caminho errado? À medida que elas tomarem conhecimento da verdade. Como conhecerão? Se não há quem pregue. Então nós precisamos entender que ensinar a palavra de Deus hoje é uma ordem para ontem. Porque essa ordem foi dada por Jesus aos discípulos. E o próprio Jesus é a autoridade máxima no ensino. Ele é chamado de mestre. Não é apenas mestre, ele é mestre dos mestres. Rabi. Então ele ensinou tudo aos seus discípulos. Durante os 3 anos eles estiveram ali na escola, chamada escola de discípulo, ou de discipulado, onde ele ensinou, diferente de muitos mestres da sua época, Jesus ensinou com autoridade. Essa mesma palavra nós vamos contar nesse texto de Mateus 18, 19 a 20. Quando diz toda a autoridade. E em vários versículos da palavra nós encontramos Jesus sendo dito que ele ensinava como tendo autoridade. E essa autoridade diferenciava Jesus dos muitos mestres da época, alguns até hipócritas fariseus. Por quê? Muitos ensinavam com base naquele conceito que ainda hoje nós ouvimos de algumas pessoas que dizem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou alguns que, a pretexto de uma suposta humildade, dizem: imitem a Jesus, não imitem a mim não. Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Jesus dizia com autoridade, ensinava com autoridade e deu autoridade aos seus discípulos para que eles pregassem a palavra. Nós vamos ver isso claramente na vida dos discípulos. Eles depois são tomados, pelo mover, o Espírito Santo os capacita, dando uma autoridade, um dinamis, uma dinamite, e eles então têm as suas vidas transformadas, são tomados por essa autoridade e começam a pregar e a ensinar
o evangelho naquele contexto ainda judaico-romano e grego também, né? Um caldeirão de cultura, de religião, e a palavra então era pregada naquele contexto por homens com autoridade, homens esses que não falavam de si, mas falavam daquilo que receberam de Jesus, e Jesus disse ainda a eles: vocês farão obras maiores do que eu faço. Então eles ficaram 3 anos aprendendo de Jesus, como é que se pregava, como é que se ensinava, e Jesus dá esse exemplo de ensinar. E Jesus então pregava, dentre outras coisas, o reino de Deus. É missão da igreja ensinar a respeito do reino de Deus. Vimos uma lição sobre isso. Mas também pensando na questão da autoridade, eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ensinar é ensinar com autoridade. E ensinar com autoridade é ensinar através do exemplo. Nós ensinamos muito através do nosso exemplo. Há um ditado, um provérbio chinês que diz que a palavra atrai muitas pessoas, né? Mas o exemplo arrasta multidões. Então é através do exemplo. E a igreja é imbuída, né, desse grande exemplo que Jesus nos deu, e Jesus nos comissiona para que nós ensinemos a palavra de Deus. Então precisamos entender que ensinar a palavra de Deus é um ministério, é algo sério, é algo que Deus dá à sua igreja. E nós precisamos então pensar de que forma isso acontece. É claro que todo crente que conhece a palavra de Deus tem por obrigação pregar a respeito do tema, a respeito da palavra de Deus. Mas algumas pessoas que são chamadas de forma específica para o exercício desse ministério da palavra de Deus, muitas vezes até de tempo integral. Então nós temos aí pessoas que se destacam e que são chamadas para o ensino da palavra de Deus, a exemplo dos pastores. Os pastores são chamados para que se dediquem completamente, não só ao cuidado do rebanho, das ovelhas, mas também na alimentação dessas ovelhas. E essas ovelhas, elas são alimentadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento. Então, são pessoas que são chamadas, são vocacionadas, são preparadas para o ministério da palavra. Preparadas não só no contato, no manuseio com a Bíblia, mas muitas vezes chamadas, vocacionadas, separadas quando se dirige a um instituto, a um seminário, para de forma profunda estudarem por cerca de 5 anos para se tornarem professores, nada mais que professores da Bíblia, da palavra de Deus. E nós temos um exemplo que se destaca, que é o exemplo de um jovem chamado Timóteo, que é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, chamada de cartas pastorais, a carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem, a Bíblia vai citar o nome da sua mãe, Eunice, e a sua avó Loide, né? Alguém que parece que foi ganho através do ensino do apóstolo Paulo, e ele se torna um discípulo do apóstolo Paulo. Mais do que um discípulo, ele é abraçado como um filho do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, escreve duas cartas que nós temos hoje, fazendo parte do cânon, né, do nosso Novo Testamento. E uma dessas duas cartas, ele escreve a Timóteo. E Timóteo é justamente um jovem, para a época muito jovem. Não era comum ainda, naquele contexto, um jovem ter respeito, porque era comum que um idoso, a comunidade e a cultura da época entendia que conhecimento, sabedoria estava com os mais velhos, então o jovem não tinha o que falar por exemplo, para muitas pessoas, principalmente mais velhos. Mas Timóteo se destaca porque Paulo vai falar somente desse chamado
quando Deus o chama, e Deus chama e capacita. E agora então Paulo vai falar para Timóteo, dando uma série de instruções a fim de que ele se tornasse de fato um ministro da palavra de Deus, alguém que não se envolvia nem se embaraçava com as coisas terrenas, seculares, com as coisas do mundo, mas alguém que tinha um ministério, que era o ministério de pregar a palavra de Deus. Então nós temos aqui no capítulo 4, abra a sua Bíblia, capítulo 4, versículo 2, capítulo 4 da carta de Timóteo, 1 Timóteo 4, nós vamos ver aqui o versículo 1. Primeiro 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência, que prova o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Então aqui nós vimos nesse versículo, que havia já algumas pessoas ensinando de forma errada a respeito de coisas que o crente precisava se abster ou não, inclusive a questão da alimentação. Provavelmente os judeus que estavam infiltrados na igreja. E o apóstolo Paulo aqui pede a Timóteo que Timóteo dê de forma a instrução verdadeira para esse grupo que estava ensinando falsas palavras, falsos ensinos. Então ele vai falar de que Timóteo precisava ser esse jovem, mas ele tinha que entender algumas coisas que provavelmente ele seria alvo do ataque dessas pessoas que não considerariam a sua pouca idade, talvez o seu pouco conhecimento. Então ele escreve para reforçar o ministério do ensino, o ministério da palavra, dizendo a Timóteo que você precisa entender que é um ministério, leve a sério. E para isso, no versículo 11, ele diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Só nesses versículos, nessas palavras, nós temos aí uma mensagem muito forte. Que o ensino da palavra, o ministério da palavra, é algo que é acompanhado de requisitos. Para que Timóteo se tornasse um ministro da palavra, não bastava conhecimento. Conhecimento é muito bom, enriquece, nos deixa com facilidade para ensinar, nos dá base, mas não é tudo. Conhecimento é bom, mas ele vem acompanhado e é exigido do ministro, daquele que ensina, algumas outras coisas. E aqui está, a primeira coisa é quando ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Isso quer dizer que independe da idade, se é jovem pode e tem autoridade, pode ser alguém que Deus usa para ensinar. Uma criança também pode ser usada para ensinar. Temos exemplos na Bíblia de crianças que foram usadas por Deus. Um jovem adolescente, não importa a idade. O que importa é que essa pessoa tenha o que está descrito aqui, que o ministro da palavra, que aquele que ensina a palavra, seja padrão dos fiéis. Irmão, essa palavra é muito forte. Muitas pessoas correm disso, ser padrão. O que é um padrão? Pensemos numa régua. Quando você quer medir ou cortar alguma coisa, você vai utilizar a régua. Para quê? Para que o que você vai cortar ou medir, marcar, seja igual, rigorosamente igual. Quando nós pensamos que devemos ser padrão, não é necessariamente nisso, nesse modelo. Por quê? Estamos falando de pessoas têm erros,
tem acertos, tem falhas, mas são pessoas, no caso aqui, que têm um chamado, uma consciência de que, mesmo sendo falhos, tem um chamado para ser um exemplo. Todo crente, todos nós somos chamados para sermos exemplos, padrão, ou seja, que eu seja um modelo, que a minha vida seja uma fonte de inspiração para outras pessoas. Isso é interessante porque quando as pessoas olham para nós através do nosso testemunho, através daquilo que nós vivemos, estamos, na verdade, ensinando pelo nosso exemplo. Porque nós ensinamos pelo que nós fazemos, através do nosso exemplo. E as pessoas estão observando, estão olhando através do nosso exemplo. Então, o que nós pregamos tem que estar em sintonia com a nossa prática, com aquilo que vivemos. Se falamos de amor e não vivemos o amor, somos mentirosos. Se falamos em paz, pregamos a paz, mas promovemos e vivemos a guerra, somos mentirosos. Se falamos na bondade, na caridade, na benevolência, mas somos mãos fechadas, não abençoamos, somos mentirosos. Então é preciso que haja em nós esse exemplo de alguém que é, como ele está dizendo, padrão. De que forma? Na palavra, alguém que conhece a palavra, já falamos, no procedimento, no dia a dia, que o meu proceder cada vez mais seja parecido com o de Jesus. Quem leu, lembra. Quem não leu, procure um livro em seus passos, o que faria Jesus. É um livreto muito pequeno, mas que mostra como é que nós no dia a dia podemos proceder como Jesus procedeu. Parece que na primeira carta de João 2,6, se não me engano, está escrito: aquele que diz estar nele, este também deve andar como ele andou. Então, proceder, andar em procedência com aquilo que Jesus fez e nos ensinou. E aí no próprio texto ele vai dizendo: no amor, amando, na fé, na pureza. Ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então hoje nós precisamos entender que a igreja precisa retomar o ensino, priorizar o ensino da palavra, seja em casa, através de hábitos diários. Hoje somos diariamente, vivemos uma concorrência muito grande com as mídias sociais, perdemos muito tempo nas mídias sociais, estudamos muito pouco, redundantemente, a palavra de Deus em casa. Na igreja, a palavra tem sido cada vez mais diminuída, as mensagens que outrora duravam em média 50 minutos, hoje elas são em média 20, 30 minutos, deixou de ser pregação, sermão, para ser mensagem, e muitas vezes não é nem mensagem, é uma reflexão. Depois de um culto de 2 horas, sobram 15 minutos para o ensino da palavra, sem falar na escola bíblica dominical, quando nós temos 1 hora, mas temos 15 minutos de tolerância para a chegada dos alunos, sobram meia hora, muito pouco, na verdade, muito pouco estudamos a palavra de Deus. Isso reflete nessa anemia espiritual que a igreja vive, falta de vitamina da palavra de Deus. Por isso nós nos tornamos fracos e frágeis. Por isso que muitos problemas hoje estão aumentando na igreja, afastamento, esfriamento, aumento de divórcio e uma série de coisas, justamente porque estamos deixando de estudar a palavra de Deus. E o autor da lição, já no nosso final, falta um pouquinho, ele destaca algumas coisas que o mestre, aquele que ensina, precisa ter, a exemplo de Timóteo. Ele fala na tenacidade, que ele diz que é confiança totalmente no poder de Deus, integridade, vida coerente com a sua doutrina, já falamos disso, a autoridade também nós já falamos, ele recebe sua comissão de Deus, não de si mesmo, ele não prega de si mesmo, ele não fala de si mesmo, ele não prega com base no que a filosofia moderna está dizendo,
mas ele fala com base no que a palavra de Deus, ela não muda. Não vivemos hoje, não podemos hoje adaptar a palavra de Deus para os dias atuais. Os dias atuais é que devem ser adaptados à palavra de Deus. Responsabilidade é uma consciência constante das implicações da onisciência de Deus, e humildade. Ele se consome não consigo mesmo, mas com a glória de Deus. Então são vários hoje exemplos e meios que nós temos, né, para o ensino da palavra de Deus. Precisamos entender aquilo que está na palavra de Deus. Se há ensino, que haja dedicação. Então, você que ensina, você que é professor, se especialize mais, estude mais, procure mais conhecer a palavra de Deus para ser cada vez um professor melhor. Você que é aluno também, busque cada vez mais crescer no conhecimento da palavra de Deus. O texto diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E nós hoje, como igreja, precisamos ensinar ao mundo sedento o amor de Deus. E nós falamos do amor de Deus quando nós ensinamos a sua palavra. Você e eu, nós somos convocados para isso. Que Deus abençoe seu dia, abençoe seu domingo, abençoe a sua família. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.